Seja bem-vindo, querido irmão e irmã. Hoje vamos mergulhar em um dos maiores mistérios que a humanidade enfrenta: o que realmente acontece depois da morte. Desde os tempos antigos, essa pergunta tem provocado medo e fascínio, e as respostas variam entre culturas e crenças. No entanto, a Bíblia nos oferece uma visão clara e cheia de esperança sobre esse tema tão profundo e universal. Vamos explorar juntos o que as Escrituras dizem sobre o estado dos mortos, a promessa da ressurreição e o destino eterno que nos aguarda. Antes de seguirmos em nossa jornada espiritual, aproveite este momento para se inscrever no nosso canal. Assim, você não perderá nenhum dos próximos vídeos, onde continuamos a explorar questões fundamentais da fé cristã e as maravilhas que Deus nos revela em Sua palavra. Agora, prepare seu coração e sua mente para uma reflexão profunda e inspiradora sobre o mistério da morte e a promessa de vida eterna que nos foi dada em Cristo Jesus. A investigação acerca do fenômeno da morte constitui uma reflexão necessária, pois a morte é o destino comum de toda a humanidade. A morte, entendida em sua essência, não é senão a separação da alma e do corpo. Segundo a Escritura, esta separação foi introduzida como consequência do pecado original, sendo o salário do pecado a morte, conforme exposto na Epístola aos Romanos. Por conseguinte, é imperioso indagar acerca do estado da alma após a separação do corpo e o destino que a aguarda. As Escrituras Sagradas, em sua sabedoria divina, oferecem-nos as respostas a estas questões fundamentais, revelando tanto o temor que naturalmente suscita a morte, quanto a esperança da vida eterna prometida por Deus. Aqueles que, por temor à morte, vivem aprisionados em angústia, são libertados por Cristo, que venceu a morte e trouxe à luz a imortalidade, como está escrito na segunda epístola a Timóteo. Portanto, ao contemplar o mistério da morte, não devemos fazê-lo como quem não tem esperança, mas sim com a convicção de que a vida terrena é transitória e que o verdadeiro fim do homem está na união eterna com Deus. Este é o prêmio reservado àqueles que, com fé, perseveram na obediência aos mandamentos divinos. Assim, a morte, que outrora era a maior inimiga do homem, tornou-se, pela ressurreição de Cristo, o portal para a vida eterna, na qual a alma, purificada, goza da plena visão de Deus. Na consideração da origem da morte, é necessário remontar ao princípio da criação, quando Deus, em sua bondade infinita, formou o homem à sua imagem e semelhança, dotando-o de imortalidade potencial. No entanto, esta imortalidade estava condicionada à obediência ao mandamento divino, conforme a narração do Gênesis. No jardim do Éden, Deus prescreveu a Adão e Eva que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, advertindo que, no dia em que o fizessem, certamente morreriam. Aqui se revela a justiça divina, pela qual a morte é introduzida como pena do pecado. Quando nossos primeiros pais, seduzidos pela serpente, transgrediram o preceito divino, não só perderam o dom da imortalidade, mas também introduziram a morte no mundo. Este evento não foi meramente um ato de desobediência, mas uma ruptura da ordem estabelecida por Deus, resultando na corrupção da natureza humana. O pecado de Adão trouxe a morte tanto espiritual quanto física, sendo a primeira a separação de Deus e a segunda a separação da alma e do corpo. Este pecado original, transmitido a toda a descendência de Adão, é a causa de toda a morte subsequente, como ensina o apóstolo. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens. Contudo, em sua misericórdia, Deus providenciou desde então a redenção, prometendo a vitória sobre a morte por meio do descendente da mulher, o qual esmagaria a cabeça da serpente, prenunciando a vinda de Cristo, o Redentor. Na contemplação do estado dos mortos, é imperativo considerar o que as Escrituras nos ensinam sobre a condição da alma após a morte do corpo. Segundo o testemunho da Sagrada Escritura, a morte é frequentemente descrita como um sono, implicando um estado de repouso e inatividade. Esta metáfora do sono, utilizada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, reflete a realidade de que a alma, separada do corpo, não participa mais das ações terrenas, mas aguarda a ressurreição final. Em Eclesiastes é dito: os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles jamais recompensa, mas a sua memória jaz no esquecimento. Aqui se evidencia que os mortos estão apartados das vicissitudes do mundo, seus planos e projetos são interrompidos, e sua participação na história humana cessa. Este estado de inatividade não é um aniquilamento da alma, mas uma espera,
uma preparação para o juízo que virá no tempo devido. Deste modo, a noção de que a morte é um sono sublinha a temporalidade desta condição, indicando que não é definitiva. A morte não tem a última palavra, pois a esperança cristã se fundamenta na promessa da ressurreição, quando todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Este ensinamento contrasta profundamente com as visões de aniquilamento ou reencarnação, reafirmando que o destino do homem é singular e irrevogável, aguardando a renovação plena no último dia. Assim, a morte, enquanto sono, é apenas uma etapa na jornada da alma rumo à sua consumação em Deus. A doutrina da ressurreição ocupa um lugar central na fé cristã, pois nela se manifesta o poder de Deus sobre a morte e a promessa de nova vida. Segundo o Evangelho de João, Cristo declara: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esta afirmação não é meramente simbólica, mas aponta para a realidade futura na qual todos os que morreram na fé serão ressuscitados para a vida eterna. A ressurreição de Cristo é o fundamento desta esperança, sendo ele as primícias daqueles que dormem, como ensina São Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios. Cristo, ao vencer a morte e ressurgir glorioso, abriu as portas da ressurreição para toda a humanidade. Sua vitória sobre a morte não é apenas pessoal, mas universal, prometendo a renovação de toda a criação. Aqueles que estão em Cristo, que são regenerados pelo batismo e sustentados pela fé, compartilham desta promessa de ressurreição. No episódio da ressurreição de Lázaro, vemos um sinal claro do poder de Cristo sobre a morte. Lázaro, que estava morto há 4 dias, é chamado de volta à vida pela palavra poderosa de Jesus. Este evento antecipa a ressurreição final, quando os mortos em Cristo serão levantados incorruptíveis, com corpos glorificados e imortais. Assim, a ressurreição não é apenas uma renovação da vida presente, mas uma transformação radical, onde a mortalidade é revestida de imortalidade e a fraqueza é revestida de glória, conforme o mistério que se revela no fim dos tempos. O julgamento final é uma verdade solene da fé cristã, em que Deus, o justo juiz, revelará plenamente as obras de cada pessoa e determinará o destino eterno das almas. A Escritura nos ensina que haverá um dia em que todos os homens comparecerão diante do trono de Deus, conforme está escrito no Apocalipse. Vi um grande trono branco e aquele que nele se senta. Diante dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Neste dia, os justos serão separados dos ímpios, conforme ensina nosso Senhor em Mateus 25, onde ele compara o julgamento ao pastoreio, separando as ovelhas dos cabritos. As ovelhas, que representam os justos, herdarão o reino preparado desde a fundação do mundo. Os cabritos, os ímpios, serão lançados no fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Este julgamento será definitivo, selando o destino de cada alma de acordo com suas obras e a graça recebida. No julgamento final, a justiça de Deus será plenamente manifesta, onde cada ação, palavra e pensamento será trazido à luz. Contudo, este julgamento não é apenas um ato de justiça, mas também de misericórdia, pois aqueles que confiaram em Cristo e viveram segundo seus mandamentos receberão a recompensa da vida eterna. Assim, o julgamento final é a consumação da história humana, onde Deus restaura a ordem e a justiça, e a vida eterna é concedida àqueles que perseveraram na fé. No entendimento do destino final das almas, a tradição cristã ensina sobre o céu, o inferno e a nova terra, que são realidades escatológicas reveladas nas Escrituras. O céu é descrito como o estado de plena comunhão com Deus, onde os justos, após a ressurreição, gozarão eternamente da visão beatífica. Esta visão de Deus, na qual a alma contempla a essência divina sem véus, é a recompensa suprema, o fim último para o qual todos os seres humanos são chamados. Como está escrito em Apocalipse 21, 3-4, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Por outro lado, o inferno é a separação eterna de Deus, um estado de sofrimento e alienação reservados àqueles que, por sua própria escolha, rejeitaram a graça e persistiram no pecado.
Esta separação é a mais terrível das penas, pois priva a alma do seu fim último, que é a união com Deus. A Escritura fala do inferno como um lugar de fogo eterno, Mateus 25:41, indicando a realidade do castigo eterno que ali se encontra. Além do céu e do inferno, a Escritura também revela a promessa de uma nova terra, onde a criação será renovada. Este estado escatológico é descrito em Apocalipse 21:1 e 2, onde um novo céu e uma nova terra são vistos, e a nova Jerusalém desce do céu, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Nesta nova terra, Deus habitará com os justos e todas as coisas serão restauradas em sua perfeição original. Assim, o destino final das almas é uma realidade de grande esperança e também de solene advertência, lembrando-nos da gravidade da escolha humana e da infinita misericórdia e justiça de Deus. Ao considerarmos exemplos bíblicos de fé diante da morte, encontramos figuras cuja confiança inabalável na promessa divina serve de modelo para todos os fiéis. Um exemplo notável é Estevão, o primeiro mártir cristão, cuja história é relatada em Atos dos Apóstolos. Ao ser apedrejado por seu testemunho de Cristo, Estevão, cheio do Espírito Santo, levanta os olhos ao céu e vê a glória de Deus e Jesus à direita do Pai. Suas últimas palavras, Senhor, não lhes imputes este pecado, demonstram uma fé profunda na misericórdia divina e uma entrega completa à vontade de Deus, mesmo diante da morte iminente. Outro exemplo é o apóstolo Paulo, que em sua segunda carta a Timóteo expressa sua prontidão para o martírio. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Timóteo 4:7. Paulo encara a morte não como uma derrota, mas como a passagem para a glória eterna, convencido de que a vida eterna em Cristo é infinitamente superior às aflições deste mundo. Abraão, o pai da fé, também exemplifica uma confiança inquebrantável na promessa de Deus. Quando chamado a sacrificar seu filho Isaque, Abraão obedece, crendo que Deus, que havia prometido fazer de Isaque uma grande nação, era capaz de ressuscitá-lo dos mortos. Hebreus 11:17-19. Essa fé em Deus, que cumpre suas promessas mesmo além da morte, é um testemunho poderoso de confiança total na providência divina. Esses exemplos mostram que a fé em Deus transforma a perspectiva da morte, permitindo que o crente a encare com coragem e esperança. Em cada caso, a confiança inabalável na promessa de vida eterna permite enfrentar a morte não como um fim trágico, mas como a entrada na vida verdadeira, junto a Deus. Ao concluir esta reflexão sobre a morte e o que acontece depois, somos levados a meditar na esperança cristã que transcende a morte. A fé cristã nos ensina que a morte, embora dolorosa e misteriosa, não é o fim, mas um novo começo para aqueles que estão em Cristo. A promessa da ressurreição e da vida eterna oferece uma resposta definitiva ao mistério da morte, revelando que a vida humana tem um propósito eterno. A morte, que entrou no mundo como consequência do pecado, foi vencida por Cristo na cruz. Sua ressurreição é a garantia da nossa própria ressurreição, e como ele ressuscitou, também nós ressuscitaremos. Esta verdade transforma a visão da morte de um inimigo temido para uma transição necessária para a glória eterna. A vida na terra é passageira, mas a vida com Deus é eterna. A morte não deve ser vista como uma derrota, mas como a passagem para a verdadeira vida, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse. Esta esperança deve encher nossos corações de paz e nos motivar a viver de acordo com os mandamentos de Deus, sabendo que nosso destino final é a comunhão eterna com Ele. Portanto, a nossa atitude diante da morte deve ser de confiança na misericórdia divina e de firme esperança na ressurreição. Assim, ao vivermos nesta vida, devemos fazê-lo com a consciência de que estamos preparando-nos para a eternidade, onde veremos a Deus face a face e gozaremos da plenitude de Sua presença. Que essa reflexão nos inspire a viver com propósito, amando a Deus e ao próximo, enquanto aguardamos a bem-aventurada esperança da vida eterna.